Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar esse vídeo para responder um dos questionamentos que eu mais recebo em sala de aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Priscila e a gente vai dar continuidade a essa série de videozinhos curtos com dúvidas frequentes dos alunos e explicações simples da farmacologia. Então, hoje a gente vai falar o que os alunos sempre perguntam para mim depois que a gente tem uma aula de receptores. Né? Professora, nós temos receptores nas nossas células, os fármacos eles entram no nosso organismo, a cinética de alguns fármacos, por exemplo, os fármacos que são administrados por via oral, eles têm uma cinética bem parecida, alguns a mesma cinética, e como é que ele vai resolver exatamente aquele problema? Né? Um fármaco analgésico, como é que ele vai saber se eu estou com dor no dedo ou se eu estou com dor na cabeça? Né? Então, como um fármaco produz a resposta terapêutica dele na nossa célula? Então, a gente primeiro precisa entender como é que funciona a célula, né, a resposta desse fármaco na célula, para depois a gente entender como esse fármaco vai conseguir chegar lá na sua unha do pé que está encravada, ou se ele vai conseguir chegar lá na sua cabeça que está com dor, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, em sala de aula, muitas vezes me perguntam, né? Então, como o efeito pode ser gerado em um local específico do nosso corpo? Como é que eu vou saber que eu vou tomar esse remédio e ele vai agir exatamente ali? Como, professor? Por exemplo, a dipirona vai agir na minha dor de cabeça se a cinética dos fármacos são similares. Se eu tomo dipirona para febre também, como é que a dipirona vai saber se eu estou com febre ou se eu estou com dor? Né? Toma dipirona para dor de dente, você toma dipirona para dor de cabeça, para uma batida, uma dor muscular, você acaba tomando dipirona para vários tipos de analgesia, né? Analgesia simples. Então, como, né? Como? Através da transdução de sinal. O que é a transdução de sinal? Professor, em outros vídeos a senhora falou de transdução de sinal também. Lá na proteína G, quando eu expliquei o que era proteína G, eu falei de transdução de sinal. Né? O que é a transdução de sinal? A transdução de sinal é quando o receptor recebe um sinal, o sinal no caso é o agonista, ele interage, né? É o fármaco vai interagir com esse receptor, que é o alvo terapêutico na célula, né? Então esse fármaco interage com esse alvo terapêutico na célula. O que é um alvo terapêutico na célula? É um receptor. Transforma esse sinal que ele emite, esse sinal vai ser transformado pela célula em um efeito farmacológico. Essa é a transdução. Na transdução, é a mensagem que o fármaco manda para o receptor, ele transduz em efeito farmacológico. E esse efeito farmacológico vai gerar uma resposta na célula, que a gente chama de alteração fisiológica daquela célula naquele momento. Então, vai gerar uma alteração nessa célula que vai me surgir no meu organismo, né? Vai surgir no nosso organismo como uma resposta farmacológica, certo? Então, o que é a transdução? A transdução é quando, após o agonista, né? Então, aqui, após o agonista, né? Eu ter o sinal ser recepcionado pelo receptor, ou então a interação do agonista com o receptor, que a gente já viu em outras aulas, isso aqui se chama afinidade. Após ele ter a afinidade, ele vai ter uma eficácia. Essa eficácia nada mais é do que essa transdução. Transformar esse sinal em uma resposta na célula. E essa transdução vai passar para uma resposta fisiológica. Para que essa resposta fisiológica aconteça, eu tenho que ter uma amplificação dessa transdução. Concordam comigo que
Se somente uma célula fizesse esse processo de transdução, essa etapa de transdução de sinal, a gente não vai ter uma resposta fisiológica, né? Então, eu preciso de uma amplificação. Então, aqui nós vamos ver algumas características dessa transdução de sinal. A gente já viu, né, em outras aulas. Quem não viu, volta lá nas aulinhas, a primeira aula de farmacologia, conceitos básicos, princípios básicos. Eu explico afinidade e eficácia, né? Falo um pouco de seletividade, né, ou especificidade, de potência de fármacos. Então aqui, quando você tem duas substâncias, duas moléculas, tentando interagir com o receptor, né? Para que essa molécula interaja com esse receptor, ela tem que ter uma afinidade, ou seja, ela tem que se encaixar perfeitamente nesse receptor, né? Então, ela se encaixando perfeitamente nesse receptor, ela tem uma afinidade. Se esse encaixe não for perfeito, ela ainda assim pode resultar em uma eficácia parcial, em um efeito parcial. Se ela se encaixar, mas esse encaixe não nos trouxer efeito, ela se torna um bloqueador, né, que nós chamamos de antagonistas. Então, a especificidade, a molécula sinalizadora, ela se encaixa no sítio da ligação do receptor complementar, que outros sinais não vão conseguir se encaixar. Então, quando eu digo que uma molécula, um fármaco, é específico para um determinado receptor, é porque ele tem afinidade e ele se encaixa e consegue complementar esse receptor. Aí você vai me perguntar, professora, os antagonistas se encaixam, eles têm afinidade? Tem. Eles são específicos? Alguns, sim, para aquele receptor. Por isso que eles são usados, às vezes, em várias doenças onde você precisa inibir o receptor, né? Então, o antagonista também tem especificidade. Ele se encaixa perfeitamente? Não, nem sempre se encaixa perfeitamente. Quando temos um encaixe perfeito, que nós chamamos de uma afinidade total, geralmente ele tem um efeito total. Então, nós chamamos ele de agonista total, né? Então, esse fármaco, esse receptor vai me dar um efeito total. Tá? Então, a especificidade é quando a molécula sinalizadora, que nós temos dois tipos de molécula sinalizadora, a gente vê que o S1 se encaixa, né, no sítio de ligação do receptor e é capaz de causar um efeito. O processo de amplificação é um processo que a gente viu que, se somente uma célula me der um efeito, eu não vou ter esse efeito generalizado no meu organismo. Então, a gente precisa amplificar esse sinal. Como ocorre esse processo de amplificação na célula, né? Então, a amplificação são quando enzimas ativam outras enzimas, é o efeito cascata, né? E o número de moléculas afetadas, eles aumentam geometricamente na cascata enzimática. Então, o sinal ele é gerado, né? E essas enzimas vão ativando outras enzimas em cascatas, e esse aumento ele é uma progressão geométrica. Isso faz com que a gente tenha a ativação de várias moléculas, né? Então, aí eu estou amplificando esse sinal. Quando eu amplifico esse sinal da transdução, eu consigo atingir várias moléculas. Nós temos uma outra característica da transdução de sinal, que é a dessensitização ou adaptação. Por que esse processo tem que ocorrer? Imagina vocês se a gente só amplificasse. Quando é que o organismo vai saber que precisa parar essa amplificação? A gente precisa sinalizar. Essa célula precisa sinalizar que essa amplificação já foi suficiente, não precisa mais amplificar. Então, nós temos o processo de dessensibilização ou dessensitização ou adaptação desse receptor. Então, a ativação do receptor, ela dispara um circuito de retroalimentação que desliga o receptor ou o remove da superfície da célula.
Então, a própria resposta, a própria amplificação, né, a própria resposta, o excesso de moléculas que está sendo produzido por causa dessa transdução de sinal, ele mesmo é capaz, na maioria dos casos, de mostrar para esse receptor que ele não precisa mais mandar esse sinal. Então, ele vai ser desativado, ele pode ser invaginado, ou seja, ele sai da membrana celular para que o agonista não consiga mais se ligar a ele, certo? Então, esse processo, ele ocorre com um controle, um feedback da nossa célula para que esse processo de amplificação termine. Ah, mas como é que a célula vai saber o quanto é necessário, quanto eu preciso amplificar ou não? A gente não tem como saber qual a célula, né, vai saber. Teoricamente, é a ocupação de receptor. Se eu estou produzindo, amplificando esse sinal e todas essas moléculas já estão ocupando outros receptores e eu tenho excesso de moléculas aqui, esse excesso é que vai barrar, certo? Isso de uma forma generalizada, ok? Esse excesso de produção que não está interagindo com outros receptores, com outras moléculas, é que vai fazer esse feedback negativo, ok? Além disso, nós temos o processo de integração. São quando dois sinais apresentam efeitos opostos sobre uma característica metabólica, né? Então, eu tenho dois sinais, o sinal 1 e o sinal 2, cada um interagindo no seu receptor respectivo, mas eles têm características opostas, um anula o outro. Para que isso existe? Se eu vou ter um sinal, um ativando e outro desativando, para que eu tenho insulina e glucagon, né, que são sinais antagônicos? Por quê? A gente precisa desse controle no nosso organismo e quem vai ganhar, né? Quem tiver a maior sinalização, quem tiver, se a gente for olhar a nível celular, a melhor necessidade no momento de estar ativo, né, de estar participando. Os dois processos ocorrem juntos, quem tem um sinal maior prevalece sobre o outro, certo? Então, por exemplo, a concentração de um segundo mensageiro X ou o potencial de membrana, a regulação é consequência da ativação integrada de ambos os receptores. Então, eu posso ter efeitos opostos. Então, eu falei para vocês de sinais antagônicos, né? E a gente ainda tem esse processo de integração. Quando dois sinais, eles acabam somando, né? Para que você tenha uma resposta final. Então, dois sinais diferentes, agindo em receptores diferentes, mas com respostas parecidas, podem se somar no final. Quando eles são antagônicos, eu tenho aqui o receptor 1 com o sinal 1, ele aumenta a concentração de X e aumenta o potencial da membrana. O receptor 2, né, com o sinal 2, ele diminui a concentração de X e diminui o potencial da membrana. Eu somo isso aqui, quem prevalece? Quem tiver o maior sinal, como eu falei antes. Existem casos que eles dois, mesmo sendo receptores diferentes, sinais diferentes, os dois aumentam concentrações, então ocorre um somatório positivo, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, a gente tem um somatório onde eles têm funções opostas, efeitos opostos, e a resposta vai ser quem emitir o maior sinal, ok? Ou de diminuição da concentração e do potencial de ação, ou de aumento, ok? Então, quais são os principais alvos, né, das ações dos fármacos? Então, os fármacos, quando eles vão agir... Então, os principais alvos das ações dos fármacos, né, onde esses fármacos vão agir, eles vão agir em receptores, em moléculas transportadoras, em enzimas, em proteínas estruturais da parede celular, da membrana celular e em alguns genes. Tudo isso, moléculas proteicas que interagem diretamente com esses fármacos. Fármacos esses que vão ser agonistas ou antagonistas dessas moléculas, né? Então, a gente viu aqui no slide passado que
para a gente ter, como é que a molécula vai saber onde ela está, né, interagindo? Como é que eu sei se aquele analgésico vai melhorar a minha dor? Teoricamente, ele vai interagir aonde tem o receptor. É uma atração química, né? Então, onde tem o receptor que tem a maior afinidade, ele se atrai. Em todas as células, professores, em todos os lugares? Sim. Em todos os lugares, em todas as células. Ele vai atrair, vai amplificar e vai melhorar aquele sinal. Vai dar uma resposta, né, desse sinal. Ok? Então, como um fármaco interage com o seu receptor? Nada mais, nada menos do que química, né? Então, a gente tem aqui o fármaco, né, receptores. Como ele vai interagir? Ligações químicas. Ele precisa interagir quimicamente, ele precisa ter uma estrutura química que interaja, que consigam ocorrer aí ligações de Van der Waals, pontes de hidrogênio, que fazem com que esse fármaco se ligue a esse receptor. E esse fármaco vai ter que ter uma estrutura conformacional que permita que ele se encaixe, né? Então, esse fármaco tem que ter uma estrutura conformacional que permita que ele se encaixe nesse receptor. Então, aqui, para a gente terminar essa aula, que a intenção era explicar o que é transdução de sinal, como esse receptor recebe esse sinal, a gente tem aqui os tipos de receptores. Então, nós temos receptores que nós chamamos receptores canais iônicos, tipo 1. Nós temos receptores tipo 2, que são aqueles acoplados à proteína G. Então, eu já falei de proteína G, já tem vídeos aí de proteína G. Já falei de receptores enzimáticos, também temos vídeos. Tem um vídeo aí só de receptor enzimático e tem um vídeo de receptor nuclear. Então, nós temos esses 4 tipos de receptores. O próximo vídeo que eu vou gravar é o de receptores iônicos e os acoplados à proteína G. Então, nós temos 4 tipos de receptores, que são canais iônicos, que geralmente têm respostas bem rápidas. Os acoplados à proteína G, que também têm respostas rápidas, não tão quanto os canais iônicos. Os que têm atividade enzimática, né, que eles agem fosforilando e tendo atividade enzimática. E os nucleares ou citoplasmáticos, aqueles que são intracelulares, certo? Que esses aqui geralmente têm uma atividade mais longa, pode demorar um pouco mais, horas ou às vezes até dias. Ok, gente? Então são esses. Os receptores são esses 4 tipos. Na próxima aula nós vamos continuar com os receptores, canais iônicos e os acoplados à proteína G. Vamos explicar, né, vídeos separados sobre eles. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E eu peço para que vocês se inscrevam no canal para me ajudar, ok? Então, até mais e bons estudos!